O roteiro apresenta uma narrativa dramática sobre os bastidores de Hollywood, explorando uma versão ficcionalizada das memórias de uma atriz veterana inspirada em Sally Field. A história gira em torno de reflexões profundas sobre sua carreira, suas relações profissionais difíceis e os impactos emocionais acumulados ao longo de décadas na indústria do entretenimento. Entre lembranças de sucesso e momentos de dor, o texto constrói um retrato de uma mulher que, após anos de silêncio, decide revisitar experiências marcantes. O foco principal não está apenas nas celebridades citadas, mas na pressão constante do meio artístico, na fragilidade das relações humanas sob os holofotes e no custo emocional da fama prolongada. A narrativa mistura bastidores, conflitos criativos e reflexões sobre envelhecimento, oferecendo uma visão intensa e emocional da trajetória de uma artista que aprendeu a lidar com o peso da própria história, o ponto de virada e a necessidade de revisitar o passado. A narrativa começa com um momento de introspecção profunda da protagonista, que questiona suas escolhas, sua identidade e o impacto de sua trajetória. Após décadas de carreira e reconhecimento, ela se vê diante de uma fase em que a validação externa já não tem o mesmo peso. Esse ponto de virada representa uma transição emocional importante. O desejo de revisitar memórias antigas não surge por vaidade, mas por necessidade de compreensão. O roteiro sugere que a fama, embora poderosa, também pode ser uma força desgastante. Ao olhar para trás, a personagem tenta reorganizar experiências que moldaram sua visão de mundo, especialmente os relacionamentos profissionais complexos que marcaram sua jornada em Hollywood. Bastidores de Hollywood e relações sob pressão. A história amplia o foco para o ambiente de produção cinematográfica, destacando como a convivência entre atores pode ser intensa, competitiva e, muitas vezes, conflituosa. O roteiro retrata os bastidores como um espaço onde egos fortes, diferenças criativas e pressões externas podem gerar atritos difíceis de administrar. Nesse cenário, a protagonista relembra encontros profissionais que a desafiaram emocionalmente, revelando como a indústria pode ser tanto um lugar de criação quanto de desgaste. A narrativa enfatiza que, por trás das câmeras, a harmonia nem sempre corresponde à imagem pública dos filmes, e que muitos conflitos permanecem invisíveis ao público. Relações marcantes e o caso com Burt Reynolds. Entre os episódios mencionados, destaca-se a relação com Burt Reynolds, descrita no roteiro como intensa e emocionalmente ambígua. O texto sugere que, embora houvesse química artística e pessoal, também existiam tensões e comportamentos que afetaram profundamente a protagonista. A relação é retratada como uma mistura de admiração, conflito e desequilíbrio emocional, refletindo a complexidade dos vínculos formados sob os holofotes. Mais do que um romance ou parceria de trabalho, o episódio simboliza a dificuldade de manter relações saudáveis em um ambiente altamente competitivo e exposto, onde expectativas públicas e privadas frequentemente entram em choque. O distanciamento profissional com Tommy Lee Jones. Outro momento destacado envolve a experiência da protagonista com Tommy Lee Jones, descrito como um colega de elenco distante e pouco comunicativo. No roteiro, essa relação é marcada por silêncio e ausência de conexão durante as gravações, o que teria dificultado o processo criativo. A falta de interação é interpretada como uma barreira emocional que afetou o desempenho conjunto. Mais do que um conflito direto, trata-se de uma desconexão artística que evidencia como diferentes estilos de atuação podem colidir. A narrativa usa esse episódio para ilustrar
Como o silêncio também pode ser uma forma de tensão dentro do ambiente cinematográfico. Caos e instabilidade nas gravações com Robert Blake. O roteiro também menciona experiências intensas ao lado de Robert Blake, descrito como uma figura imprevisível durante as filmagens. O ambiente de produção é apresentado como caótico, com mudanças constantes de comportamento e dificuldades de coordenação. Essa instabilidade teria afetado não apenas a protagonista, mas toda a equipe envolvida. A narrativa reforça a ideia de que o cinema, apesar de sua aparência glamurosa, pode ser marcado por desorganização e tensão emocional. O episódio serve como exemplo de como fatores humanos podem comprometer projetos inteiros, independentemente do talento envolvido. Rivalidade criativa com Shirley MacLaine. Outro ponto importante do roteiro é a relação com Shirley MacLaine, apresentada como uma convivência marcada por competição e diferenças criativas. A narrativa descreve um ambiente de disputa sutil, onde interpretações distintas de atuação teriam gerado atritos durante produções compartilhadas. Em vez de colaboração harmoniosa, o que se observa é uma tensão constante entre duas personalidades fortes. Esse trecho simboliza o choque de egos que pode surgir em ambientes artísticos, especialmente quando múltiplos talentos disputam espaço e reconhecimento dentro da mesma obra. Confronto psicológico com James Woods. O roteiro também destaca a experiência com James Woods, descrito como uma presença intelectualmente dominante e emocionalmente intensa. A protagonista relata sentir-se pressionada durante interações profissionais, interpretando o comportamento do colega como uma forma de intimidação psicológica. Mais do que um simples desacordo artístico, o episódio é retratado como um desafio à confiança pessoal e à autonomia criativa. Essa experiência reforça o tema central da narrativa, a dificuldade de manter segurança emocional em um ambiente onde críticas e imposições podem afetar profundamente a autoestima. A experiência com Dustin Hoffman e a sensação de humilhação. Outro momento significativo envolve Dustin Hoffman, descrito no roteiro como parte de uma audição tensa e desconfortável. A protagonista teria se sentido questionada e pressionada durante o processo, o que gerou insegurança e frustração. O episódio simboliza a vulnerabilidade de artistas, mesmo os mais experientes, diante de avaliações profissionais. A narrativa utiliza esse evento para destacar como momentos aparentemente pequenos podem ter impactos duradouros na confiança de um ator, especialmente em fases decisivas da carreira. Silêncio, indústria e o peso emocional da fama. Ao longo do roteiro, surge uma reflexão mais ampla sobre o silêncio imposto pela indústria cinematográfica. A protagonista reconhece que, durante muitos anos, falar sobre experiências negativas poderia trazer consequências profissionais. Esse silêncio, portanto, não era apenas escolha pessoal, mas também estratégia de sobrevivência. A narrativa sugere que Hollywood, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades, também exige resiliência emocional extrema. O peso da fama aparece como algo ambíguo, fonte de reconhecimento, mas também de isolamento e desgaste interno, envelhecimento, memória e fechamento emocional. Na parte final, o roteiro amplia a discussão para além da protagonista, abordando o envelhecimento de diversas figuras públicas e os impactos do tempo na carreira artística. A narrativa reforça que a indústria do entretenimento é implacável com a passagem dos anos, frequentemente reavaliando artistas com base em sua aparência e não apenas em seu legado. A protagonista, agora mais madura, observa sua trajetória com um olhar mais sereno, reconhecendo tanto as dores quanto as conquistas.
O encerramento sugere aceitação e equilíbrio, destacando que a verdadeira força não está na ausência de conflitos, mas na capacidade de superá-los e transformá-los em aprendizado.